A todos. É sempre com muita alegria que retornamos a esta casa e nessa oportunidade rogamos a Jesus que nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, faz um estudo pormenorizado sobre o sofrimento humano. E nas páginas deste livro, André Luiz, estudando a lei de ação e reação, explica para nós a natureza do sofrimento humano. E diz André Luiz que se nós pudéssemos visualizar o sofrimento da criatura humana na Terra, nós observaríamos que o homem experimenta uma quantidade de sofrimento. Se pudéssemos dimensionar, nós poderíamos dizer que o sofrimento do homem na terra, o meu sofrimento, o seu sofrimento, seria do tamanho desta mesa. Diz André Luiz que deste sofrimento todo que nós experimentamos, apenas uma pequena parcela, uma pequena fatia, é o sofrimento que ele denomina dor evolução. É uma experiência que todos nós vamos experimentar. Essa dor evolução é um mecanismo evolutivo, é um impulso de crescimento para todos os seres vivos. Explica André Luiz que o vegetal, o animal e o homem experimentam a dor evolução. Quando nós lançamos uma semente na cova escura da terra, ela precisa se esforçar, ela sente o peso da terra, ela precisa romper, germinar para poder viver. Ela começa então o seu desenvolvimento, o seu crescimento, como uma plantinha tenra, e ela vai enfrentar, ao longo da sua vivência, da sua experiência, as intempéries da natureza, o frio intenso, o calor, o sol, a chuva, a tempestade, os insetos que porventura irão atacar-lhe, a mão do homem que também poderá trazer-lhe sofrimento. Todo esse mecanismo que a planta enfrenta é o que André Luiz denomina como dor evolução. Os animais também experimentam. O animal precisa lutar para sobreviver. Ele precisa lutar para ir em busca do alimento. Ele enfrenta os predadores. Tudo isso faz parte do mecanismo da dor evolução. O homem igualmente experimenta esse impulso evolutivo, esta força para o crescimento. É a dor evolução que todos nós experimentamos. Mas o que André Luiz destaca é que, com exceção dessa pequena faixa, que é a dor que nós precisamos experimentar para o nosso crescimento, que é a dor que nos impulsiona para a evolução, existe um sofrimento maior, toda essa outra parte, que é criação do próprio homem. E se essa experiência evolutiva que nós precisamos passar, ele chama de dor evolução, todo esse outro sofrimento, essa parte bem maior, que é a criação do próprio homem, André Luiz chama de dor expiação. Então ele diz que o mecanismo da dor evolução, o homem não pode fugir. Nós precisamos passar por essas experiências. Mas esta dor expiação, essa outra maior parte que nós vivenciamos aqui, é criação nossa. Nós mesmos criamos esta dor, esse sofrimento. E ele diz que existe duas causas para esse sofrimento maior que nós experimentamos aqui na Terra. Tem causas atuais, na atual encarnação, e causas anteriores, em experiências que tivemos no passado.
E André Luiz então informa algo que nos interessa muito. Ele diz que toda essa grande parte de sofrimento que nós passamos devido aos erros que nós cometemos, nós podemos trabalhar isso para o nosso proveito, para o nosso aprendizado. Então ele diz que existem sofrimentos que nós criamos na atual existência. São os sofrimentos voluntários. E existe aquilo que nós chamamos de karma, que nós trazemos de vidas anteriores. Ele então nos explica que os sofrimentos voluntários, esses que nós criamos na atual existência, eles podem ser evitados. E nos informa também que as expiações dolorosas que vivenciamos hoje e que têm causa em vidas passadas, nós podemos atenuar. Então isso que é a informação preciosa que André Luiz nos oferece. Ou seja, todo esse sofrimento imenso que nós vivenciamos aqui na experiência atual, nós podemos modificar com ações positivas. Os sofrimentos voluntários que são causados, criados por nós mesmos nesta existência, eles podem ser evitados. E aqueles que nós trazemos de vidas passadas, aquilo que nós chamamos de karma, pode ser atenuado. Então isso é importante para nós. Então vejamos, como nós podemos evitar sofrimentos na atual existência. E André Luiz coloca ali alguns apontamentos para a nossa reflexão. Nós podemos evitar sofrimentos na atual existência agindo com prudência, vivendo com humildade, cultivando paciência e aprendendo a dominar os nossos desejos. A receitinha é bem simples, né, gente? Mas a vivência é difícil. Então vejamos, agir com prudência. Realmente André Luiz está coberto de razão. Quantos sofrimentos surgem na nossa vida porque nós não tivemos prudência? Porque simplesmente nós fomos vivendo de qualquer maneira. Nós não pensamos, nós não planejamos, nós não meditamos. A gente faz para depois pensar. Então são aquelas situações na vida que no dia a dia nós experimentamos e depois a gente diz para nós mesmos: ah, se eu soubesse eu teria agido de maneira diferente. Mas aí nós já agimos, nós já realizamos. Então é preciso prudência, é preciso estudar melhor a nossa vida, é preciso analisar onde nós vamos colocar os nossos pés, em que direção nós vamos seguir com os nossos passos. Nós precisamos agir com prudência e não levar a vida na flauta, como diz o grande filósofo brasileiro, Zeca Pagodinho, não é? Numa das suas canções, deixa a vida me levar. Ah, deixa a vida me levar. Eu vou vivendo na flauta, como? Não, a vida é oportunidade preciosa que nós precisamos aproveitar. Então, se eu agir com prudência, com cautela, com zelo, com atenção, eu vou evitar muitos sofrimentos na minha experiência. Humildade, diz André Luiz, evitaria muitos sofrimentos, muitas dificuldades na nossa caminhada. Quantas vezes, sobretudo no relacionamento com as pessoas, nós criamos tanto sofrimento, tantas mazelas na nossa vida, quando uma dose de humildade poderia evitar tantos e tantos transtornos. Às vezes, no relacionamento familiar, um desentendimento qualquer e cada um fica numa posição extrema e surge ali a dificuldade na convivência. Quando bastaria uma das partes
usar de humildade e a situação estaria resolvida. Mas nessas situações da vida, nós nos colocamos numa situação de orgulho. Não, eu não vou dar o braço a torcer. Por que que sempre eu tenho que pedir desculpas? Por que sempre eu que tenho que ceder? Se ele quiser, ele que venha pedir perdão. E às vezes essas rusgas abrem feridas no relacionamento. E essas feridas às vezes permanecem anos e anos a fio, quando simplesmente uma atitude de humildade evitaria transtornos, sofrimentos e dificuldades. Paciência, diz André Luiz. Realmente, Emmanuel traz para nós a melhor definição acerca de paciência. Paciência, diz Emmanuel, é a ciência da paz. Ele faz um trocadilho aí com, com as partes da palavra paciência, ciência da paz. Se nós queremos paz, é preciso paciência. E toda vez que nos faltar paciência, nós vamos criar dificuldades, transtornos e, consequentemente, sofrimento. A paciência, como atitude positiva em nossa existência, evitaria para nós também muitos e muitos sofrimentos. Os Espíritos nos falam da importância das pequenas coisas. Um livro é constituído de pequenas letras. Um edifício enorme se levanta tijolo a tijolo. Mas também, na destruição, nós precisamos considerar as pequenas coisas. Uma chispa, uma fagulha pode provocar um incêndio devastador. Às vezes foi uma fagulha que começou um incêndio que destruiu quilômetros de floresta. No campo da nossa vida, às vezes isso acontece. É uma chispa, faltou a paciência naquele momento e aquilo vai gerando na nossa convivência com as pessoas um incêndio destruidor e vai devorando as possibilidades de paz, de crescimento. E nós sofremos as consequências disso. Às vezes a falta de paciência no lar, no trabalho, na convivência com as pessoas, criam sofrimentos enormes que nós precisamos carregar anos e anos a fio. Quando a paciência evitaria todas essas situações dolorosas. E por fim, André Luiz nos fala do cuidado com os nossos desejos, de nós aprendermos a limitar os nossos desejos. Os Espíritos afirmam que a Terra tem tudo para oferecer a todos os seus habitantes, mas a Terra inteira não consegue suprir as necessidades de um único indivíduo se ele estiver agindo com egoísmo. Quando nós agimos com egoísmo extremo, nós não sabemos limitar os nossos desejos. Nós queremos um, depois nós queremos dois, depois nós queremos 3, 6, e assim isso não tem limite. E nessa corrida alucinada, nós criamos para nós muitos e muitos sofrimentos. Quantas vezes eu tenho X, mas eu gasto 4x. E aí eu tenho que me responsabilizar por isso tudo. E chega o outro mês, acontece a mesma coisa. Isso vai crescendo, 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 e lá na frente eu vou estar desesperado, angustiado, sofrendo, porque lá atrás eu não soube limitar os meus desejos. Então André Luiz resume para nós: quantos sofrimentos nós poderíamos evitar nesta existência se nós agíssemos com cautela, se nós usássemos de humildade, de paciência e se soubéssemos limitar os nossos desejos.
Mas ele também nos fala das expiações que nós vivemos hoje e que têm causa no passado. Se para os sofrimentos da vida atual ele afirma que nós podemos evitar esses sofrimentos com uma atitude cristã, responsável e atenciosa, ele diz que nós podemos atenuar o sofrimento que tem causa em vidas passadas. Ou seja, eu posso alterar, eu posso mudar o meu karma. E como é que nós podemos fazer isso? E André Luiz, então, explica que nós podemos atenuar o nosso karma agindo no bem, realizando um trabalho de amor. Lembrando a afirmativa do apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, se no passado eu tive muitos erros, e esses erros do passado geraram no meu presente essas expiações dolorosas, se eu agir hoje no bem, se eu agir com amor, esse amor que eu estou realizando vai apagando os erros que eu cometi no passado. E para nós entendermos como é que nós podemos atenuar o nosso karma, André Luiz, no livro Ação e Reação, nos dá um exemplo muito interessante e que fala muito perto a nós, porque ele se refere a um indivíduo espírita, a um trabalhador espírita. E ele narra lá a história do senhor Adelino. Vejamos então o que narra André Luiz para nós entendermos como nós podemos atenuar as nossas expiações. André Luiz, acompanhado de um instrutor espiritual, vem até a crosta terrestre e vão fazer alguns atendimentos e eles visitam uma casa espírita. E quando André Luiz chega a essa instituição espírita, está acontecendo uma reunião pública como essa. E ele então começa a observar o atendimento da casa espírita. E chama a atenção para André Luiz o orador que está falando. Na oportunidade, era o senhor Adelino. André Luiz observa que ele está acompanhado de benfeitores amigos que o ajudam na palavra, na formação das ideias. Adelino fala com muito amor, levando conforto, esclarecimento aos corações. E André Luiz se simpatiza muito com esse trabalhador espírita. Depois da palestra, André Luiz observa o Adelino trabalhando no passe, dedicado, o pensamento sempre afinado com a espiritualidade, movimentando o recurso da vontade, das emoções para ajudar as pessoas. Depois, Adelino vai para o trabalho de atendimento fraterno. Então ele ouve as pessoas, orienta, leva sempre uma palavra de ajuda, de esclarecimento, de conforto. E o André Luiz vai observando a afinidade de Adelino com a vida espiritual. E ele então diz para o benfeitor: que trabalhador abnegado, que homem dedicado. E o instrutor diz: nós temos muito a aprender com Adelino. Vamos acompanhá-lo. Depois das tarefas da casa espírita, Adelino vai a um hospital da cidade. E lá ele visita alguns enfermos, leva uma palavra amiga, aplica as energias do passe. E o André Luiz fica realmente sensibilizado com a atitude e o trabalho deste companheiro. Entretanto, André Luiz observa uma coisa. Lá nas atividades na casa espírita, na visita ao hospital, algo incomoda o senhor Adelino. Vez por outra, ele começa a se coçar. Ele tem umas pequenas manchas, umas placas avermelhadas nos braços, no peito, no pescoço, na orelha. E isso incomoda o Adelino. Vez por outra, ele precisa coçar, ele sente um ardor intenso nessas regiões avermelhadas. E o André Luiz, observando tudo isso, pergunta ao benfeitor: benfeitor, se trata de um trabalhador tão abnegado, tão dedicado, por que a vida espiritual não faz alguma coisa para minorar esse sofrimento, essa
enfermidade que ele tem na pele? E o instrutor esclarece: André, o nosso amigo Adelino já está recebendo muito amparo da vida espiritual. Mas para você entender tudo corretamente, nós vamos acompanhá-lo. E depois do hospital, eles acompanham o Adelino até a sua casa. E lá chegando, quem vem receber Adelino é a sua mãe, uma senhora já idosa, muito simpática. E o André Luiz então diz ao instrutor: eu pensei que o Adelino fosse um homem casado. Sim, André, ele é casado. Do casamento ele teve uma filhinha, mas logo depois do nascimento da filhinha, a esposa abandonou Adelino. Ela viveu uma aventura fora do lar e então abandonou o Adelino. O André Luiz ficou comovido. Puxa vida, um homem tão bom, tão dedicado, viveu essa situação tão difícil dentro do lar e não se abalou, continuou trabalhando, continuou servindo. E eles então acompanham o Adelino. Depois de um lanche rápido que a mãe oferece, Adelino vai até um quarto, abre a porta, entra e lá está uma criança, uma menina dormindo. E o instrutor diz: essa é a filhinha de Adelino. Ele vai para outro quarto e lá 2 meninos estão dormindo. São 2 meninos negros. E o instrutor diz: essas 2 crianças ficaram órfãs. A mãe morreu no parto. Era um problema social aqui da cidade, não sabiam o que fazer. Ela veio para o Rio de Janeiro, a sua origem é no Nordeste do Brasil. Ela não tinha nenhum parente, as crianças estavam no hospital, precisavam ser encaminhadas. E Adelino soube do acontecido e veio e adotou os 2 meninos. Levou para casa e cuida dos meninos, é pai realmente para essas 2 crianças. André Luiz se comoveu mais ainda. Que coração generoso, que homem bom. Depois, Adelino se preparava já para dormir e novamente a coceira, a irritação na pele. Adelino então se vale de uma loção para tentar amenizar aquele ardor e novamente André Luiz insiste: não se pode fazer nada por ele? E aí o instrutor diz: André, para você entender tudo, nós precisamos voltar ao passado de Adelino. E aí o instrutor começa a narrar a última encarnação de Adelino. Adelino nasceu numa fazenda no estado do Rio de Janeiro. O seu pai, naquela oportunidade, era um homem jovem ainda, um fazendeiro muito poderoso. Esse fazendeiro se envolveu com uma das escravas, uma negra de beleza rara que lhe chamou a atenção. Ele viveu um romance com essa escrava e nasceu Adelino. Mas quando a escrava deu à luz a Adelino, ela morreu no parto. Através de todo o esforço da parteira, a jovem escrava morreu. E quando o fazendeiro viu a criança e viu ali os seus próprios traços, ele se comoveu. E ele tomou uma atitude incomum à época, porque ele resolveu dar o seu nome à criança, levou a criança para a casa grande e começou a educar o seu filho, o que era uma atitude rara, porque era filho de uma escrava. Mas esse jovem fazendeiro, pai solteiro, resolveu criar o próprio filho. Adelino, então, cresceu recebendo todo o amparo do pai, o carinho, a educação, até que Adelino, já trabalhando com o pai na grande fazenda, Adelino alcançou os 20 anos de idade. O seu pai, o fazendeiro, viajava muito para a capital, o Rio de Janeiro. E nessas viagens ele conheceu uma moça, uma jovem muito bela, dessas moças que à época
viviam à cata de um homem rico para casar, a fim de viverem uma vida folgada, com os excessos, né? E com muito conforto. A jovem seduziu o fazendeiro, que pela época contava com aproximadamente 50 anos de idade. Ele se casou com ela no Rio de Janeiro e trouxe a jovem para a fazenda. Ela seria então madrasta de Adelino. Entretanto, quando a esposa de seu pai chegou na fazenda e os dois se olharam, aconteceu o que nós chamamos de amor à primeira vista. Os dois se interessaram um pelo outro, mas a situação era difícil. A convivência, a aproximação, e aconteceu o que não podia acontecer. Os dois começaram a viver um romance tórrido. Ela sendo infiel ao marido e ele faltando com respeito ao pai. Os dois foram vivendo esse romance escondido do fazendeiro, foram vivendo até chegar um momento que não era mais possível viver os três naquela fazenda. E então Adelino começou a pensar: eu tenho o direito de ser feliz com a mulher que eu amo. Meu pai já está velho, eu sou jovem, tenho a vida pela frente. Eu preciso viver a minha vida. E para viver a minha felicidade, meu pai tem que sair do meu caminho. E aí ele começou, e a ideia infeliz apareceu. Para eu ser feliz, meu pai tem que desaparecer. Ele então conversa com a moça e eles resolvem então exterminar o fazendeiro. Adelino chama 2 capatazes que não se davam muito bem com o fazendeiro. Ele promete vantagens, dinheiro, facilidades e arquitetam um plano para matarem o fazendeiro. Numa noite, depois do jantar, era muito comum o fazendeiro beber um chá antes de dormir. Naquela oportunidade, a esposa trouxe o chá, mas Adelino havia colocado neste chá um sonífero muito forte. O fazendeiro tomou o chá, conversando ali na sala, e logo começou a sentir-se cansado, sonolento, e disse: eu estou com muito sono, hoje o dia foi muito agitado, eu vou dormir mais cedo. E foi. Passado alguns minutos, Adelino e a jovem observam o fazendeiro está dormindo pesadamente. Então, Adelino dá o sinal, chama os capatazes e eles incendeiam o quarto onde o fazendeiro estava dormindo. Depois da tragédia, diz o instrutor, era até cômico observar a atitude de Adelino e da jovem viúva. Ela chorava, dizia que a vida não tinha mais sentido. E ele, Adelino, falsamente dizia para todos: foi uma tragédia. O papai tinha o hábito de, antes de dormir, fumar alguns cigarros. E, por certo, o cigarro caiu no tapete, incendiou, as chamas passaram para os lençóis, para as cortinas. Quando os escravos gritaram, já era impossível. Todo o quarto estava incendiado e chorava falsamente a morte do pai. Se livraram da justiça da terra. Passado algum tempo, Adelino começou a ter pesadelos fortíssimos. Via muito fogo e o pai lhe acusando. Era a consciência de culpa, mas também era a presença espiritual do pai. Porque quando o fazendeiro se viu na vida espiritual e entendeu o acontecimento, ele voltou-se violentamente com ódio. Como meu filho fez isso comigo? E começou a influenciar espiritualmente o filho. Adelino começou a ter pesadelos terríveis, não conseguia dormir e aquilo tudo o afligia. Ele então, tentando fugir da própria consciência,
deixou a fazenda com a administração dos 2 capatazes, cúmplices, e com a moça viajou para a Europa de navio. Quase 2 anos, conhecendo as capitais, fugindo, mas isso nada resolveu. Quase 2 anos depois, o jovem casal volta para a fazenda e Adelino está cada vez mais tendo essas crises mentais. Ele ouve o pai gritar, vê o pai entre as labaredas e a jovem, percebendo que Adelino está entrando numa crise, ela tem medo de que o crime venha à tona. Então ela recolhe algum dinheiro, as joias, tudo que ela podia e foge, deixando Adelino. Isso leva Adelino a uma situação mais infeliz e ele vem a desencarnar nessa situação, mentalmente abalado. Diz o instrutor que Adelino sofreu muito na vida espiritual, sempre fugindo do fogo, ou então ouvindo o seu pai. Então, depois de muito sofrer, Adelino é resgatado, encaminhado para uma colônia espiritual, reconhece o seu erro, vê todo o mal que fez, quer se redimir e começa a trabalhar no mundo espiritual. Começa a se melhorar, a trabalhar, a ser útil, até que ele merece voltar à terra. Uma nova oportunidade para redimir o seu passado de culpas. E aí está hoje, diz o instrutor, o Adelino que nós conhecemos. Teve uma vida difícil, ficou órfão de pai quando era garotinho. Quem não valorizou a paternidade no passado, hoje fica órfão do pai. Trabalha muito, se esforça. Quem não valorizou os recursos financeiros ontem, hoje vive uma vida com poucos recursos. Adelino, na juventude, conhece uma moça, se apaixona, casa-se, tem a filhinha, mas a jovem o abandona. Quem destruiu o lar no passado, hoje se vê na mesma situação, sendo abandonado pela esposa. Aparece a enfermidade na pele. Com essa enfermidade, ele conhece o espiritismo, começa a se envolver. A consciência lhe diz que ele precisa se redimir e ele começa a trabalhar. E é esse trabalhador abnegado que você está vendo, André. Mas todo esse trabalho no bem tem atenuado a sua expiação. Porque, em verdade, Adelino viveria nesta encarnação uma dolorosa expiação. Ele teria a terrível enfermidade do fogo selvagem. Todo o corpo de Adelino seriam chagas ardentes. Mas o bem que ele começou a fazer desde o mundo espiritual e todo o bem que ele tem feito hoje foi atenuando a sua dívida do passado. E restou apenas essas leves manchas que o incomodam e o fazem lembrar da necessidade que ele tem de prosseguir adiante. Mas, André, há fatos ainda que você precisa conhecer. Aquela menina que você viu ali, a filhinha de Adelino, nada mais é do que a moça do passado, que foi pivô dos acontecimentos. Ela retornou como filha dele, a fim de que ele a encaminhe na vida. Ele prometeu na vida espiritual ajudar a moça. Os 2 meninos que ele adotou são os 2 capatazes do passado, também cúmplices no crime. Eles nasceram negros porque na última encarnação eles tinham um preconceito tão grande contra os escravos e, usando da situação de capatazes, feriram muito, sem necessidade. Então, renasceram na raça que eles odeiam, a fim de se redimirem. E vão sofrer muito nessa existência,
saldando os débitos para com os escravos. Entretanto, Adelino se colocou à disposição para ajudá-los. Vai estar do lado dos filhos, vai acompanhá-los, vai renunciar em favor deles. Nesse momento, quando o instrutor narrava tudo isso, Adelino já se preparava para dormir quando ele dá um sobressalto. Pareceu ouvir o choro de uma criança. Então Adelino se levanta, vai até o quarto dos dois garotos, eles estão dormindo. Vai até o quarto da filhinha e ela também está dormindo. Adelino então volta para o seu quarto e diz: mas eu tenho certeza que ouvi o choro de uma criança. E quando está voltando para o quarto, novamente ele ouve o choro da criança. Então ele vai para a sala, ouve novamente e percebe que o choro da criança não está dentro de casa, está fora. Ele abre a porta da sala e quase tropeça num pequeno embrulho que está ali. Ele se abaixa, ergue aquele pequeno embrulho e vê ali um recém-nascido. Uma criança ali está chorando. Logo a mãe de Adelino vem e ele diz: veja, minha mãe, como alguém pode abandonar um ser assim, tão inocente? Por que deixá-lo aqui? Mas se ele veio aqui, é porque Deus nos manda algum recado. Na verdade, alguém, sabendo da bondade de Adelino, abandonou a criança ali, sabendo que ele tomaria alguma providência. Então, Adelino diz para a mãe: a partir de hoje, essa criança não vai estar mais abandonada. Agora ele tem um pai, ele tem uma avó e ele tem um lar. E os dois entram com a criança, dando os primeiros socorros, os primeiros cuidados. E nesse momento, André Luiz descreve que uma lágrima suave desce pela face do instrutor. E o instrutor diz: André, neste momento, aceitando mais um filho, Adelino se libera totalmente dos seus erros do passado. Ele vai criar essa criança com amor, vai encaminhá-la. Essas manchas que o incomodam, André, agora vão desaparecer. Ele conseguiu atenuar e fazer com que o karma fosse totalmente liberado pelo amor e pelo trabalho no bem. Mas você precisa saber de uma informação. Essa criança que chegou por outros caminhos até os braços de Adelino é o próprio pai do passado. É o fazendeiro que volta. E agora, Adelino, que tirou tudo dele no passado, vai ter que encaminhá-lo e dar a ele tudo o que ele precisa. E a vida vai colocar os dois no mesmo palco, a fim de que o ódio que o fazendeiro tem por ele desapareça pelos laços de amor, de convivência dentro do lar. Realmente, meus irmãos, André Luiz está coberto de razão. Todo esse sofrimento que nós vivemos é causado pelas nossas ações contrárias à lei do amor, à lei divina. Mas o que mais nos chama a atenção é que os sofrimentos atuais podem ser evitados agindo com cautela, com humildade, com paciência e aprendendo a limitar os nossos desejos. E o karma que nós trazemos, as expiações que encontramos hoje, que têm causa no passado, podem ser atenuadas com amor, com a ajuda que nós podemos prestar às pessoas à nossa volta. Por isso, Emmanuel afirma: o bem faz bem, primeiramente, para quem o realiza. Quando eu ajudo alguém, eu penso que eu estou ajudando a pessoa, e em verdade eu estou ajudando a mim mesmo. Que essas lições preciosas, que o exemplo de Adelino possa calar profundamente dentro de nós, e que vida fora, nas nossas experiências cotidianas, nós possamos colocar sempre o amor à frente. Ser útil, ajudar, amparar, porque nós estamos somente fazendo isso
para os outros, mas em verdade estamos fazendo para nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.